Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que bom que você está aqui conosco hoje novamente para a gente continuar o nosso estudo sobre esta lição com esse tema, não vou chamar de picante, mas esse tema complicado que é o grande conflito, o qual todos nós estamos inseridos. Hoje nós estamos indo já para o segundo sábado, que tem como título A Questão Central, Amor ou Egoísmo? A gente falou um pouco disso semana passada, a diferença de o amor de Cristo ou o egoísmo, que parte do orgulho que vem de Satanás. Para que a gente possa falar sobre esse tema, estão aqui conosco dois grandes amigos, dois queridos, o Maicon. Tudo bem, Maicon? Manda um oi pro pessoal. Tudo bem, Lucas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela participação, por estarmos aqui mais uma vez, estudando essa lição maravilhosa. Nós que agradecemos. E o nosso querido irmão Paulo. Tudo bem, Paulo? Manda um abraço. Tudo bem, não com a voz radiofônica do Michael, né? Mas com a alegria de estarmos aqui mais uma vez. O que importa é que estamos aqui. E é isso. E como é de costume, então, para que a gente possa começar o nosso estudo, vamos, assim, se você estiver em casa e puder, ou em algum lugar que você consiga fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Vou pedir para o Maicon fazer uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Nós vemos a Tua Palavra e que nesse momento o Espírito Santo do Senhor paira sobre nós. Amém, Senhor. Nos dando sabedoria e discernimento. E a cada pessoa Pai, que também vai ouvir e vai ver esta linda mensagem. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, para que a gente possa começar, então, a parte de sábado, ele traz aqui o verso para a gente memorizar, que é um verso de Isaías, que diz assim: não tema, Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, quando a gente pega isso, olhando aí, a própria lição diz que o tema desta semana ela é baseada no capítulo 1 e 2 do Grande Conflito. Isso. E a gente vai falar exatamente sobre isso, Paulo, que é a questão da diferença do amor e pro egoísmo. Semana passada a gente já meio que ficou claro que Satanás vai representar essa parte do orgulho, do egoísmo, e Cristo a representação máxima do amor. Mas por que não é possível a coexistência dos dois? Por que não dá para ter amor e egoísmo no mesmo ponto, na mesma posição? Porque justamente eles são o oposto. Eles justamente são posições diametralmente contrárias. Elas não tem como você estar seco e molhado, não tem como você estar dormindo e acordado. E o amor e o ódio, eles são os sentimentos máximos. E como máximos que são, eles são totalitários. Só eles prevalecem, eles não conseguem ocupar. É a máxima, né? Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Sim. Pois é. E aí a gente começa, então, pensando aqui na parte de domingo, Michael, que vai falar de um Salvador de coração quebrantado. Quando a gente começa a ver aqui os trechos que eles fala, Lucas 19... do versículo 41 a 44, Mateus 23, versículo 37 e 38, e João 5 e 40, vem falando justamente isso, que Jesus veio ao mundo com uma missão, mas parece que o povo não entendeu muito bem o que era essa missão. O que a gente pode pensar dessa parte aqui? Interessante que o tema de domingo fala um amor, um salvador de coração quebrantado. E a própria lição trata que Jesus veio, e muitos não receberam. O interessante é que fala assim: o amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependesse e o aceitasse o seu gracioso convite de misericórdia. O que tem misericórdia? Um exemplo aqui, vamos estar aqui. Imagine que você está lá na tua casa e de repente pula um ladrão lá, rouba um limão, alguma coisa que você tem na horta lá, e de repente ele sai correndo. E aí você vai atrás dele, faz um boletim de ocorrência, chama a polícia, aí tá o policial, o bandido e você. Aí você olha para ele e fala assim: puxa, Maico, eu entrei na tua casa porque eu tô passando fome. Tô necessitado de algo para comer. Mesmo assim agora você fez o BO comigo, você não sabe da minha situação,
E o que cabe agora a mim é cadeia. Aí você olha para aquela situação do bandido, você olha para o policial e fala assim, policial, por favor, retira o BO. Eu vou ajudar esse próprio coitado. Então, ao mesmo tempo ali você teve amor e misericórdia. Um coração quebrantado mostra que Jesus, ele mesmo sabendo da situação do povo de Israel, que a destruição ia vir, mas Jesus veio e muitos não aceitou Cristo, né? Então, um coração assim quebrantado é desta forma. E Cristo, ele trata o pecador com misericórdia, né? Por mais que pecou tantas vezes com alguma injustiça, Deus ele sempre olha com um olhar de compaixão. É você sentir no lugar do qual, né? Então a gente vê que é um salvador de coração quebrantado, porque a situação faz com que o amor de Cristo. A gente está vivendo um grande conflito entre o bem e o mal, mas no meio do grande conflito tem uma palavra especial, que se chama amor. E esse amor é mais abrangente do que nós imaginamos. Mas, Paulo, o Michael comentou aqui, a lição também fala sobre isso, que no ano 70 veio uma grande destruição sobre Jerusalém. Deus, como um ser todo-poderoso, ele podia simplesmente ter falado não vai acontecer e acabou. Por que ele permite que essa coisa aconteça? É birra? É pirraça? Ou ele acha que é assim um castigo? O que acontece aqui? Jesus avisou, não avisou? Como é que foi? Nós fomos avisados. O problema é o que nós fazemos com as informações. E a postura que nós temos diante de informações que querem ser trazidas até nós. Como o Michael lembrou, né? Misericórdia vem do misericórdia, né? Córdia, que quer lembrar justamente isso, né? O coração, ele tá com esse sentimento. É o coração que está dizendo. Então, o coração de Deus, quando ele sente misericórdia, é o que está regendo o ser dele. E por amor, ele conhece os fatos, ele tem a onisciência, mas ele não interfere naquilo que os homens escolhem e naquilo que os homens passam a efetivar na sua vida e no seu cotidiano. Ele pode produzir um milagre, ou ele também pode trazer orientação para quem aceita e diante de um cenário, de uma conjuntura, através dessa luz, dessa sabedoria, encontra o melhor caminho, né? Encontra uma forma sábia de lidar com complexidades. Mas ele nunca vai interferir justamente para respeitar o livre-arbítrio. Ele dá para o ser humano o livre-arbítrio. O problema é que o ser humano não se lembra de uma coisa, Lucas. Nós somos livres para escolher, nós somos escravos das consequências. Quem escolheu ouvi-lo não morreu em Jerusalém. Quem preferiu não ouvir foi escravo da consequência, morreu em Jerusalém. Então, um Deus de amor sempre nos avisa. A Bíblia nada mais é do que isso. Aliás, o livro Apocalipse é que quando o João Ferreira de Almeida foi ajudar os holandeses a traduzir a língua para o português, já que aquelas províncias, aquelas colônias na Índia e ali na Ásia eram portuguesas até os holandeses tomarem, né? E como os holandeses protestantes queriam ensinar o evangelho, mas eles falavam português, não falavam holandês. Então eles procuraram um português que traduzisse a Bíblia para o português, para que eles pudessem usar isso lá. E ele, então, gostou de palavras. Em vez de ele traduzir montanha de Megido, ele traduziu como Armagedon. E aí muitos cristãos, olha, o Armagedon está chegando. Quando aquilo que quer reportar o episódio semelhante ao que aconteceu nas montanhas de Megido, né? E o Apocalipse quer dizer revelação, mas ele gostou dessa palavra grega. Na língua portuguesa, ela teve uma sonoridade gostosa. Então ele preferiu deixar ali Apocalipse. Mas é o quê? Revelação. Então um Deus de amor que ele informa, ele aconselha, ele antecipa eventos. Agora nós escolhemos, né? Até criança, não põe o dedo, vai lá, toma choque. Isso é interessante a gente pensar, Michael, porque a parte de segunda vem falando sobre isso, que os cristãos eles foram preservados e realmente a história mostra que houve um espaço de tempo que os cristãos tiveram para fugir, né? Enquanto o exército romano destruía ali a cidade, porque isso foi realizado em 3 ataques. Mas eu queria que a gente pensasse na coisa do lado espiritual da coisa também, Michael. Deus, ele perdoa.
certo? Deus perdoa. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a diferença que há, que às vezes a gente não sabe diferenciar isso entre perdão e consequência de um erro. O que você pode comentar pra gente em relação a isso aí? É interessante, eu vou iniciar minhas palavras digitando aqui o Salmo 46, verso 1, que fala o seguinte, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Interessante aqui, pegando um gancho aqui do nosso colega aqui, nosso amigo, Deus, ele é soberano sobre os eventos da terra. Então, ele orienta os seus filhos, orienta cada um de nós que há algo que vai acontecer. E quando se trata a questão do perdão, Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, algumas falhas da gente, todas as falhas Deus perdoa, quando a gente vai sincero de coração. Quando a gente realmente abre o coração a Cristo. Mas se a gente for falar assim, for falar de boca para fora, Cristo conhece a nossa vida e o nosso coração. Então, traz para mim e para você que a questão desse plano, né, de perdoar o pecado, dessa questão do nosso meio, o cristão, ele sempre é preservado por algo. É aquilo que falou, você pega para a criança, não põe um dedo ali que você vai machucar. E o próprio Deus conduzindo a história e conduzindo o seu povo, falou assim, ó, se você for por esse caminho, agir desta maneira, terá consequências lá na frente, certo? E quando se traz a questão do perdão, e a lição dessa manhã trazendo a questão do meu eu, do meu ego, né? Do egoísmo. Sim. Quando você está disposto a pedir o perdão ali de sincero, de coração, Deus perdoa. Mas quando ele vem nessa questão assim, que estou perdoando só para levantar o meu ego, o meu egoísmo, puxa vida, filho, não é dessa maneira, né? Temos que fazer diferente, chegar mais perto de Cristo, né? Porque ele vê que essa batalha entre o bem e o mal, a gente vê tantas guerras no nosso meio, mas qual que é a maior batalha hoje? A batalha do grande conflito, entre o bem e o mal. Se pelos olhos da fé, Ellen White falando nos seus livros, a gente pudesse enxergar a batalha, o conflito que é ao nosso redor, entre os anjos de Satanás e os anjos de Deus, a nossa fé seria outra. O nosso perdão seria outro. Na semana passada, o Wellington, né? O Wellington, ele ficou curioso para vir participar da lição, ele pesquisou e ele comentou, né? No momento, nós estamos com 95 conflitos no planeta. E todos são decorrentes dessa luta que ocorre no interior do homem. Um homem que não aprendeu ainda, que Deus perdoa, mas ficam as cicatrizes, ficam as consequências. Israel, eu acredito que muitos que não deram ouvidos àquela mensagem que o Senhor Jesus, olha, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, os que estiverem... E aí ele vai dando as informações, se você está em cima da casa, não entra nem dentro, já pula no terreiro e já acha um caminho para você sumir. E se você está na cidade, saia. E Deus deu essa oportunidade. Quando o general Céstio Gaio, ele circundou Jerusalém, os cristãos até pensaram, puxa vida, mas que hora foi que nós não prestamos atenção? Nós vamos morrer agora, mas não era. Aquele momento era o momento do aviso. E aí a história, né, pelo menos nos anais da narrativa romana, nós não encontramos até hoje uma justificativa para Céstio levantar o cerco e sair em retirada. Mas era justamente a oportunidade do amor divino. E naquele momento os cristãos puderam decidir. Por quê? Porque os judeus saíram ávidos do encalço dos romanos. Porque ficaram, né, eles estão com medo, vamos aproveitar agora. Porque se também os judeus tivessem ficado, eles teriam como traição se alguém saísse, porque eles iam dizer, você não quer ficar para defender a cidade? Então você não é digno de viver, você vai morrer. Mas houve uma conjuntura assim, não havia exército inimigo e não havia os defensores da pátria para também te coibirem de estar ausente do conflito. E todo cristão pôde sair, e eles foram para, acho que é Pela, o nome daquela cidadezinha. Pela da Pérea. Em Pérea, né? Que ficava do lado de lá do Rio Jordão. Cidadela que os romanos já tinham na conta das dominações, não precisavam ir lá. E quando eles voltam com Tito,
Aí os que ficaram na cidade eram apenas aqueles que não quiseram acreditar nas palavras do Senhor Jesus. E todos foram avisados. Todos foram avisados. E a gente vê nessa questão, né? A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Sim. Né? A gente vê que a graça, né, de Cristo vem nos acompanhando, vem nos orientando a cada vez mais. Pessoal, estamos vivendo num tempo assim, nós estamos anunciando que Jesus vai voltar e muitas pessoas parecem que estão estagnadas, estão paradas, né? Vê algo acontecendo, mas não presta atenção. Né? Então, Deus usou porta-vozes, né, seus no passado, e tem usado em nossos dias também, alertou o povo. Aquele que ouviu, né, portanto, fala assim, aquele que ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Aqueles que ouviram a palavra do Senhor, sobreviveram. E hoje também. Eu nunca vi um momento civilizatório com tamanha mediocridade como eu tenho visto agora. A atitude que você vê nos governos europeus, da forma como eles estão brincando com a Rússia, sabe? Dá medo de ver, dá medo. O medo fica com medo quando ele vê os franceses falando de pôr a OTAN na Ucrânia, os alemães falando de bombardear as pontes da Crimeia. Gente, os russos já deixaram claro o que eles querem. E se eles tiverem que usar arma nuclear, eles vão usar. Era para alguém na Europa ter juízo na cabeça e falar, gente, espera aí. Vamos devagar com a dor, não é dessa forma agora. Mas você percebe que o mundo está ficando desprovido de pessoas sensatas, de pessoas que vão trabalhar pela segurança das pessoas. Né? O debate nosso aqui não é geopolítico, mas veja, aqueles governantes judeus, desde a época de Jeremias pediu para o rei se entrega e preserva essa cidade. E o rei não aceitou. Quantos morreram no cerco na invasão babilônica? Agora aqui também, ó. Que era para as lideranças judaicas fazerem? Gente, nós já matamos o Filho de Deus. Quem sabe isso aqui é consequência dos nossos atos. Vamos nos render, vamos evitar que vá acontecer um mal maior, pois eles não, de forma alguma, conseguiram ver isso. Eles ficaram tão entregues ao ódio que não teve como o amor brilhar a luz do entendimento e eles tomarem decisões sábias. E no mundo de hoje a gente está vendo isso, está cada vez mais radical, está cada vez mais, sabe? Eu sei, assassinos invadiram Israel, mataram covardemente 1.200 pessoas. Mas espera aí, o exército israelense já matou mais de 30 mil pessoas e não foram os assassinos. Foram pessoas que não tinham nada a ver com essa paçoca. E você observa que ele continua querendo avançar. E uma hora dessa, aquela comunidade árabe muçulmana se rebela e a gente pode ter uma coisa muito maior e mais grave acontecendo ali. Então você vê que não há sabedoria nos homens. Não há sabedoria dos homens para lidar com a complexidade. E eu acho que isso, então, entra um pouco na lição, porque eu falei, mas essa lição aqui, amor ou egoísmo, depois a gente está falando de destruição de Jerusalém, cristãos perseguidos, eu falei, mas esse título aqui, não sei se bateu, mas eu acho que, na minha visão, eu entendi da seguinte forma, é o sentimento que rege a sua vida e as consequências da ação desse sentimento. Quanto mais odioso, quanto mais pecaminoso, menos lúcido, menos sobre a influência do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus falou assim, certamente ouvireis uma voz atrás de vós dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Olha, os nossos governantes não ouvem essa voz. Me perdoe, eu não estou dizendo que é esse ou aquele, pode ser quem você quiser que você votou. Eles não ouvem a voz de Deus, eles não ouvem a voz do Espírito Santo. Eles só tomam decisões que prejudicam a população e parece que caminha cada vez mais, entregando o mundo para o poder das trevas. É incrível isso. E aí, Maicon, vai acontecer um contraste muito grande, então, entre o povo judeu e o povo cristão daquela época, que a gente também pode enxergar que deveria acontecer nos dias de hoje com o povo que se diz cristão e o povo que não tem nenhum tipo de relação com as coisas de Deus, que é justamente a parte que vai entrando em terça e quarta-feira, que fala sobre isso, que os cristãos foram avidamente perseguidos, fortemente perseguidos no início da igreja. Satanás tentou utilizar diversos povos, diversos poderes para tentar aniquilar essas pessoas. E qual era a resposta dessa igreja primitiva?
Era agressividade? Eles partiram para a guerra? O que foi que aconteceu nessa época? Terça-feira vem falando fiéis em meio à perseguição, né? E os discípulos no passado enfrentou ameaça, prisão, perseguição, morte, com tudo, encorajamento, enfrentou várias coisas, né? O interessante é que no meio a essa perseguição, eles não revidaram, né? Não partiram para cima, tal. É aquilo que o nosso irmão falou. Eles ouviram que a voz do Espírito Santo. E se a gente for analisar no contexto lá de Atos, né, capítulo 1, a gente vê Atos ali desmiuçando essa questão dos fiéis em meio à perseguição. Eles ouviram ali a voz do Espírito Santo. Permaneceram unânimes, oraram, clamaram, receberam ali o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. E assim, por mais que eles fossem os mais perseguidos, a igreja no passado, né, ia crescendo. Eu sempre me deparo com a questão de perseguição, e na mesma mensagem eu tenho levado isso, no apedrejamento de Estevão, né? Vou voltar um pouquinho lá no passado, lá no tempo, quando Estevão é apedrejado ali, antes dele ser apedrejado, ele tem uma oração que ele fala assim, em outras palavras, né? Mas fala assim: Senhor, não imputes este pecado, né? Eles vão me matar, mas eu quero vê-los no céu. Né? Foi perseguido, foi apedrejado por Saulo de Tarso, seus companheiros, né? Imagina só, eu sendo cristão, sendo perseguido, e muitas vezes eu me revido, faço ao contrário do que a palavra do Senhor me mostra, do que o Espírito Santo me orienta. Pessoas não serão convertidas. Eu creio ali que naquele momento que Estevão, ele ora, ele clama a Deus, Saulo fala assim: puxa vida, né? Eu vou matar ele, mas ele orou por mim. Tanto que você pode ver, Saulo enquanto o Senhor Jesus, em que situação? Num brilho, uma luz, e ele cai do cavalo? No apedrejamento de Estevão, o que relata o Lucas? O que o Lucas relata? Que eis, olhando nele, viram o seu rosto brilhando como o de um anjo. Por que o Senhor brilhou uma luz sobre Saulo? Ele lembrou. Ele viu a luz, ele lembrou de quando ele tinha visto uma luz em comum, e foi no rosto do Estevão. Então, o exemplo do fiel faz a diferença. Né? Por que ele falou assim? Pode ver o título lá de quarta: cuidando da comunidade. Ele já tinha aprendido a amar. Sim. A igreja verdadeira. A palavra diz: o amor de Cristo nos constrange. E a palavra diz o quê? Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o verdadeiro cristão, ele não toma vingança nas suas mãos. Ele entrega para Deus as coisas. Ele ama o próximo. Eu queria que você comentasse um pouco, até porque você já esteve lá, lá na Itália, as coisas que você viu em relação a... O que você lembra do passado? Né? Aprendi já, agora não é Coliseu, mas no Colosseu, as coisas que aconteciam. Os italianos falam Colosseu, nós falamos Coliseu, eles falam Colosseu. E eu fiquei pensando naquele lugar, e você vê... Eles não alcançaram o coração de todas as pessoas porque eles organizaram uma brigada para fazer uma resposta. Nós vamos fugir das catacumbas, vamos nos unir com os outros que estão lá fora, vamos cercar a cidade e hoje eles vão pagar o preço. Não. Eles converteram todo o império. Porque mesmo quando eles estavam cercados, e se você vai no Coliseu, ele é uma estrutura semelhante a um estádio de futebol. Você não sai dali. Se não for permitida a sua saída, se não for aberto um túnel pelo qual você transita de dentro para fora, você não sai. E eles não estavam com acesso a esses túneis. Você olha lá a estrutura, né? Inclusive eles ficavam presos embaixo da arena. Muitos ficavam presos embaixo da arena. E eles, quando subiam, que enxergavam a luz do sol, porque eles não tinham luz elétrica para fazer eventos à noite, eles lembravam da luz de Deus. E essa luz dava força para eles e plantava a semente no coração dos romanos. E fazia toda a diferença, a postura deles diante da morte. Não brigavam com os leões, não xingavam. Então, isso impressiona. Você vê as cenas lá que eles retratam, das feras se apoderando dos cristãos. Você fica pensando, mas a dor que essa pessoa passou, meu Deus, essa unha desse leão, esses dentes cravando... E eles ali, ó. Mas por quê, né? Como fala que a lição de quarta, né? Eles aprenderam a cuidar do próximo. Eles aprenderam a entender que as pessoas são limitadas. Eles aprenderam que nós podemos fazer a diferença através do amor e não pela força. Por isso, nessas horas difíceis, você dá o que você tem. Cada um dá o que tem.
Não é? Eu acho que é isso. E a gente pode fazer um paralelo, Michael, com os dias de hoje? Será que... Porque assim, a gente, obviamente, especialmente no país que vivemos, graças a Deus, nós não encontramos numa condição de perseguição. Mas a gente sabe que existem diversos países que os cristãos já têm sofrido hoje em dia. Países daquela janela 1040, que eles chamam, né? Os cristãos já têm enfrentado uma perseguição que a gente sabe que ainda é um início de dores, né? Como a Bíblia comenta. E como é que deve ser a postura do cristão hoje pra gente que está aqui, então, assim, ainda passando por um tempo bom, um tempo de preparação? O que a gente pode tirar de lição das coisas que os cristãos da igreja primitiva passaram? Interessante é que, no segundo parágrafo da lição, complementando o que você falou, diz o seguinte, ó: um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhe deu razão para viver. O Senhor não os deu a grande comissão, mas também grande promessa. Vocês receberão poder e descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então mostra para mim e para você que nessa questão de perseguição é ser testemunha de Cristo. Jesus foi perseguido? Foi. Maltratado? Foi. Foi pregado? Foi. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a cruz e vejo o que Jesus passou, mesmo eu sendo perseguido, eu tenho que manter firme nas minhas convicções e mostrar que a minha testemunha é a maior pregação que eu tenho. Né? E muitas vezes ser perseguido, vou desistir, no país da fora está sendo perseguido, tudo, mas se por algum momento eu ser perseguido, eu desistir, que fé que eu levo? Né? Que fé que eu tenho? Que relacionamento com Deus eu tenho? Eu tenho passado por várias, assim que eu aceitei a igreja adventista, acertei a verdade, passei por algumas perseguições. E as pessoas falaram assim, você vai guardar o sábado e vou te mandar embora. Assim, se Deus pediu para guardar, está na Bíblia, é o Senhor que vai cuidar de tudo. E Deus cuidou de tudo, está cuidando até hoje. Né? Então, no momento mais sombrio da nossa história, da nossa vida, nós temos que olhar para Cristo e brilhar e ser a voz de Deus para essas pessoas. Porque através do meu testemunho, deixar a luz de Cristo, né, o caráter de Cristo está em mim. É como fala a lição de quinta, né? É um legado de amor. Cada um dá o que tem. E é bom quando você passa por um lugar, você deixa um perfume, sabe? Que as pessoas sintam que com você presente, as coisas ficam mais agradáveis. Você perfuma o ambiente, né? Esse poder do amor faz isso. Essa é a diferença do cristão para o ímpio. Ele até na morte, ele louva a Deus. Tanto que os ladrões diziam, um disse para o Senhor Jesus na cruz, tá vendo? Se você é mesmo filho de Deus, né? Então desce e tira nós aqui também. Já o outro entendeu a situação. E o outro falou para ele, olha, eu e você estamos aqui porque merecemos. Agora ele não. E aí era a última chance dele, ele falou que o Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Se nós pudermos mudar o mundo, que seja pelo amor, com um legado de amor, porque pela força nós não vamos mudar o mundo. A janela 1040 hoje, ela é um desafio para o evangelho. Não vou dizer para a igreja adventista, vou dizer para o evangelho. Sim. Por quê? Porque um plano muito bem articulado e escrito em parceria entre anjos caídos e seres humanos foi desenvolvido ao longo da história. O inimigo sabia qual que é o único lugar da Terra onde a religiosidade ela produz nos homens sentimentos viscerais. E se for pro amor, vai ser uma coisa fantástica. Mas se também for pro fanatismo, vai ser terrível. E ele sabia, é no Oriente Médio. Então, primeiro, ele ensina, porque ele sabia que a palavra era a única luz que os homens teriam na Terra. Então, ele ensina aqueles que se diziam cristãos a não ir lá para levar o amor, mas ir levar a espada, e vão os cruzados. Com a desculpa, com a bandeira de que iam defender Jerusalém, coisa que Deus nunca pediu que se fizesse. Hoje, nós continuamos repetindo o erro. E quem interfere lá são justamente as potências do Ocidente, que são cristãs.
Né? E aí o que os árabes fazem então, os muçulmanos? Eles deixam muito claro para os cristãos, nós aceitamos tudo aqui, menos... Não, teve um caso, eu vou dizer para vocês, quando eles dizem menos, teve um motorista de ônibus, que estava um amigo, né, de um colega nosso, estava indo para lá, num ex-país da União Soviética. E o motorista, ele estava levando umas bíblias que o colega pediu, traz, porque aqui não tem, e tem gente me pedindo. O motorista parou antes do posto fiscal, da fronteira, e falou de quem que é aquela caixa de Bíblia lá embaixo no porta-malas do ônibus. Aí ele falou, é minha. Ele falou, bom, então de duas uma, ou você desce ou você joga fora. Aí ele falou, mas por quê? O motorista falou, eu preferia que você tivesse com droga. Porque quando chegasse ali, se fosse droga, às vezes eles aceitariam que você desse um tanto para eles, subornava eles e a gente passava. Agora, se for Bíblia, eles vão te prender, vão te matar e é capaz que ainda vão penalizar cada um de nós aqui com alguns açoites. Porque eles não admitem a Bíblia aqui. E repare, como o inimigo foi sábio, né? Ele faz com que as potências do Ocidente interfiram nos rumos do Oriente Médio, que é para que eles odeiem ainda mais os cristãos e a Bíblia, coisa que não tem nada a ver, não foi a Bíblia, não foi uma conduta pautada por ela que regeu a vida desses governantes. Mas o inimigo usa a ação desses homens para impedir que o evangelho seja pregado ali. E aí vence como? Com aquelas pessoas que se colocam na mão de Deus, pagam o preço de serem mortos, mas que vão e deixam um legado de amor. Para que isso comece a fazer como fez lá no passado, no Império Romano. Comece a tocar o coração daquelas pessoas e a preparar o momento da colheita, quando eles também vão se sentir alcançados pelo amor de Deus e vão se permitir estudar a Bíblia e conhecer o Senhor Jesus. Interessante é que essa questão de um legado de amor, né? Pessoas, discípulos no passado deixaram esse legado especial e esse legado vem atravessando gerações e gerações que chegam a gente até hoje. E no passado, o amor era um aroma das comunidades cristãs no primeiro século. Então a gente vê que no nosso tempo, em nossos dias, o amor se esfria cada vez mais. Né? Ele não tem aquele amor contínuo, né? E eu só tenho amor se eu olhar mais para Cristo. Você pode fazer uma pergunta assim, Deus, você me ama? Talvez você procure inúmeras respostas e não consegue, mas quando você olha para a cruz, os cravos, os espinhos, o sangue de Jesus sendo derramado, este amor é o amor maior do mundo. Que nós possamos a cada dia refletir esse amor, porque eu só consigo refletir aquilo que eu busco, né? Que nem um recém-habilitado. Ele acabou de tirar a habilitação, se ele não praticar dirigir, ele não vai dirigir, pode até tirar a carteira, mas se ele não ficar constantemente dirigindo ali, vai ter um momento ali que ele vai, mesmo com carteira no bolso, eu conheço gente que tem carteira no bolso, não tira o carro da garagem. Mas se eu buscar esse amor a cada dia, na comunhão, no relacionamento, no estudo da palavra com Deus, é um desafio para os nossos dias, mas eu só consigo refletir esse amor se eu buscar. Amém. Então é isso, meu querido, minha querida, você que nos escutou ou que nos assistiu. Nesse grande conflito só existe duas possibilidades. Ou amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo da maneira como ele pediu, ou amar a si mesmo. Não tem outra opção. Aí se torna egoísmo, né? E aí se torna egoísmo. Então ou você ama você mesmo, faz só as suas vontades. Então nos momentos de dificuldade não interessa os outros, sempre vai ser eu, é a minha vontade, o meu prazer, a minha alegria. Ou amamos a Deus para um dia poder morar com Ele. E tudo, no final das contas, né, Paulo, faz sentido, porque como é que Deus poderia levar para o céu pessoas que escolheram a sua vontade, sendo que lá no céu não vai ter a vontade de uma, não tem a vontade do Paulo, não tem a vontade do Lucas, é a vontade de Deus. Não tem como, né? Uma pessoa assim não poderia ser feliz no céu jamais. Que possamos então escolher a vontade de Deus a todos os momentos. Paulo, você termina para a gente fazendo uma oração? Senhor nosso Deus, não sei quem nos acompanhou nesse momento, mas o Senhor sabe o porquê e por que também essa pessoa chegou até esse link e ouviu essa palavra. Amém.
Que o Senhor a abençoe ricamente, Pai. Lhe dê vontade de continuar estudando a Tua palavra, crescer no conhecimento e a se tornar um fiel seguidor, vivendo a vida em amor para deixar um legado de amor. E que nós, Pai Santo, escolhamos sempre fazer a Tua vontade, olhar para a cruz e sermos transformados pelo amor, para que nas decisões difíceis saibamos escolher pela direção do Espírito Santo na nossa vida. Nos guarde, Pai, nos dê essas graças. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você então possa ficar com Deus e que Ele te abençoe.